Já aconteceu com você de você tirar alguns momentos para descansar, para refletir ou simplesmente para não pensar em nada? E de repente sua mente ser bombardeada de preocupações, de pensamentos que te levam a ter medo, que te levam a sentir emoções ou aflições, e com isso, aquele momento que era para ser de descanso acaba tendo o efeito totalmente contrário, você acaba ficando agoniada, desesperada, ansiosa, cansada, e muitas vezes esse momento acaba sendo mais trágico do que um momento para descansar. Se você é assim, saiba que muitas pessoas também são. Eu também sou. É comum termos essa mente cheia, esse turbilhão de pensamentos, esse ruído mental, porém, não precisamos ficar refém disso. Podemos melhorar esses nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também aprender a ter esses momentos de descanso que a gente tanto precisa, sem essas interrupções desagradáveis da nossa mente. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou a Diuli e neste espaço eu busco trazer informações para que possamos viver bem apesar de tudo. Vamos lá para mais um vídeo desse canal? 9 passos para silenciar esse barulho, esse ruído interno. E o primeiro passo é perceber esse barulho interno existindo em você, quando ele se aproxima, o que faz ele existir em você, o que alimenta esse barulho, para que então você consiga buscar silenciá-lo ou diminuir esses ruídos. O primeiro passo é perceber a existência desse barulho mental, desse barulho interno, porque a gente não pode, ou melhor, a gente não consegue combater algo que a gente nem sabe que existe. A gente primeiro precisa reconhecer a existência, entender os motivos de estar ali e então buscar minar aos poucos essa resistência para que a gente consiga terminar ou liquidar ou fazer com que ele se torne cada vez menor e não atrapalhe o fluido da nossa vida, não atrapalhe o ritmo da nossa vida. O segundo passo é aprender a respirar com consciência nesses momentos em que você é invadido por esse ruído interno, por esse barulho mental. Porque focar na respiração é uma boa forma de desviar a atenção desses pensamentos, desse turbilhão que está dentro da mente, e desviando a atenção disso, focando em outra coisa, tudo isso começa a sumir, todo o resto começa a sumir. Por isso é muito importante a gente aprender a respirar como uma forma de resistência a esses ruídos mentais. No momento que a gente para descansar e percebe que esses pensamentos estão vindo e que a sua mente está começando a te bombardear, feche os olhos e faça uma respiração consciente. Eu vou falar aqui uma bem simplesinha, mas se você buscar aí na internet, você vai achar outras e você tem que testar para ver o que se adapta melhor. Mas um bom exemplo de respiração consciente é a respiração de 4 tempos. Você inspira em 4 segundos, guarda o ar em 4 segundos, solta o ar em 4 segundos e faz uma pausa em 4 segundos. Então são 4 passos em 4 segundos. Vou tentar fazer aqui para ver se você consegue acompanhar aí. Acabou. 4 segundos, 4 vezes, né, em 4 passos diferentes. Então isso aqui você precisa ter uma atenção para fazer, porque senão você se perde, né, então você com o tempo vai fazendo isso cada vez melhor. Então precisa focar para acalmar. E fazendo isso você se você tirar aquele momento para descansar, por exemplo, né, vai fazer uma cestinha depois do meio-dia, ou vai deitar para dormir à noite mesmo e relaxar.
E aí você percebe que é um momento que você é bombardeado por pensamentos. Então para e já faz essa respiração em 4 tempos, tantas vezes quanto forem necessárias até você perceber que você está mais leve e que sua mente está mais tranquila. E faça isso até você se acostumar. Então é uma boa forma de burlar esses pensamentos, né, esse tanto de pensamentos que vem, pra te atrapalhar no momento que você quer tranquilidade. O terceiro passo é criar momentos de pausa, principalmente se você tem uma rotina muito cheia. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e simplesmente percebe que o dia passou quando já está na hora de dormir novamente? O dia é com tanta coisa e passa tão rápido que a pessoa nem percebe. Tipo assim, piscou os olhos, passou o dia e ela tá exausta porque fez tanta coisa e aquele corpo tá cansado. E ainda assim tem muita coisa a fazer, então a mente não para, e a pessoa, apesar, né, de toda a correria do dia, ainda assim está cansada à noite e é bombardeado por pensamentos. Então, para que essa mente aprenda a desacelerar durante o dia também, e que não deixe isso só para a noite, só para o momento de descanso, ou para aqueles momentos que você quer descansar, às vezes não é só à noite, tem outros momentos também, às vezes é no fim de semana, às vezes é nas férias, tem gente que não consegue relaxar nas férias, no fim de semana, num feriado, porque já está tão acostumado com a rotina que a cabeça não para, o corpo também não consegue acompanhar esse ritmo, né, então, essas pessoas, elas precisam aprender a criar pausas durante o dia mesmo. Crie uma rotina de horários. Então eu sei que eu vou levantar no horário tal e eu preciso me alimentar bem. Então, do momento tal ao momento tal é o horário do meu café da manhã, daí depois eu vou lá, eu vou trabalhar até meio-dia, por exemplo. Do meio-dia a 13h é meu momento de pausa. Lá por umas 16h eu vou tirar uns 15 minutos para fazer uma pausa também, para nem que seja respirar, fazer um alongamento, né, só para desviar um pouco o foco daquele ritmo constante. Sei lá pelas 5 da tarde vou fazer a mesma coisa, ou às 6 ou às 7, né, e depois eu vou ir diminuindo o ritmo para entrar no clima do sono. Então, vá criando pequenas pausas, nem que seja só para alongar, nem que sejam assim, 2 minutinhos, só para fazer um alongamento, uma respiração, para quebrar aquele ritmo acelerado da mente. E para que ela entenda que ela não tem que ficar a 100 quilômetros por hora o tempo todo durante o dia, enquanto tem luz tem que estar, um turbilhão, né, funcionando a toda. Porque assim você está constantemente pensando e cansado e não dá uma pausa para a mente. E nós não somos máquinas, eu já falei isso em outros vídeos, né, a gente precisa agir como ser humano, porque somos seres humanos. Então tem que dar uma pausa sim, então tem que programar a sua mente para isso, tem que colocar isso na sua rotina. E se você fica tão entretido com a rotina, com o que você faz durante o dia, programe isso no seu celular, em alguma coisa que vai despertar e vai te obrigar a sair desse fluxo, né, sair desse ritmo constante. O quarto passo é aprender a ouvir o seu corpo, a entender a linguagem do seu corpo. Às vezes o seu corpo está gritando por atenção, por pausa ou por alguma coisa e você não está dando essa atenção. Eu vejo isso muito em mim, por exemplo, quando eu tenho muitas dores de cabeça. Quando eu começo a ter muita dor de cabeça, eu sou obrigada a parar, mas a dor de cabeça no meu corpo já é o extremo. É porque eu não olhei outros sinais, e eu simplesmente passei por cima de outras coisas, e aí é como se meu corpo dissesse assim: "Não, agora acabou, agora você vai ter que parar". E aí eu tenho aquela dor de cabeça, e aí a dor de cabeça me quebra, eu não consigo fazer mais nada, sou muito fraca para dor, né. Mas a dor de cabeça então, assim, não consigo. Eu simplesmente tenho que parar, tomar um remédio, porque daí quando chega nesse tanto de dor, eu já não tenho o que faça ela parar, preciso de remédio, e me deitar e descansar para que a minha cabeça volte a funcionar direito. Mas você pode ter outros sinais, o seu corpo pode emitir outros sinais, e se você não prestar atenção nisso, vai evoluindo, evoluindo para coisas piores. Então, por exemplo, se eu não ficar atenta a isso, e se eu não der bola para essa dor de cabeça e tomar um analgésico e depois voltar, com o tempo eu vou ter uma cefaleia.
E é muito pior, né, vou ter uma coisa mais grave, e eu não quero chegar a esse nível. Então, a gente já vai respeitando antes, né. Então olhe para os sinais do seu corpo, o que que ele está te enviando de mensagem e aprenda a respeitar, né, respeitar os seus limites. Já falei antes, você é um ser humano, você não é uma máquina. O quinto passo é aprender a questionar os pensamentos, principalmente para aquelas pessoas medrosas, que têm muito medo, que têm pânico, que têm, muitos traumas, né, então o início de tudo, geralmente, está ali naqueles pensamentos constantes. E quando vier esses pensamentos aterrorizantes, esses pensamentos negativos, questionar eles. Será que isso é real? Será que isso realmente pode acontecer? Quais as chances disso acontecer? São chances, assim, que realmente eu tenho que ficar preocupada com isso? Ou é só fantasia da minha cabeça para me preocupar, para ocupar o meu espaço, ocupar, o meu tempo de descanso? Sabe, será que vale a pena eu ficar alimentando esses pensamentos quando eles surgirem? Ou não é melhor eu aprender a bloqueá-los logo que eles surgem, porque não é necessário. Pense, de todos os pensamentos negativos e das situações ruins que você já imaginou para sua vida, quantas realmente se realizaram? Quantas foram verdadeiras? Provavelmente foram mínimas as vezes em que você pensou que algo ruim poderia acontecer e aquilo aconteceu. E ainda assim você fica se preocupando além do que realmente é necessário muitas vezes. Então faça, essa medição na sua vida, né, quantas vezes realmente se concretizou aquele tanto de pensamentos negativos que eu tive? E pare um pouco com isso. Aprenda a bloquear eles, a não aceitar esses pensamentos, a substituir. Aprenda a substituir, vem um pensamento ruim, um pensamento negativo, substitua por um bom, por uma lembrança boa, por uma imagem boa que você tenha guardada aí na mente, ou cria uma imagem positiva aí para você. Imagine uma história na sua cabeça, sabe, tem que usar aí todos os recursos que a gente tem. E eu falo por experiência própria dessa parte, né. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa e vinha muitos pensamentos negativos na minha vida, até que eu aprendi a parar de alimentar esses pensamentos substituindo, porque todas as outras coisas que eu tentava fazer não funcionavam em relação aos pensamentos. Mas quando eu comecei a usar a substituição, para mim funcionou. Comecei a substituir pensamentos negativos que vinham, e eu ficava lembrando de coisas boas, ou eu ficava imaginando coisas boas, e aí esses pensamentos vinham e eu ficava ali. Era uma luta constante. Hoje em dia eu já não gasto tanta energia com isso, né, então eu já esses pensamentos já não me assombram tanto. Eles ainda tendem a vir, mas como eu já tenho essa técnica, né, de substituição, logo eu substituo e eu não preciso brigar tanto com eles. Mas no início foi bem complicado, né, eu era bem pessimista em relação a esses pensamentos, a previsões futuras da minha cabeça, então aprenda a mudar isso, de alguma forma. Comece a pesquisar técnicas e coisas desse tipo e vá treinando até que alguma vá funcionar com você, mas tenha persistência, tem que ser persistente nesses casos. O sexto passo é praticar o silêncio, aprender a silenciar, a ter momentos para ficar só você e você mesma, desligar qualquer fonte de barulho externo ou se afastar ou colocar um abafador, sabe, criar um ambiente de silêncio ou de calmaria para você, para que naquele momento seja o seu momento, o momento de você se encontrar, se recarregar, se entender, seja o seu momento de autoconhecimento, de autopercepção, para que você consiga entender melhor quem é esse ser que está aí, porque às vezes a gente entende muito sobre os outros, sobre as pessoas que a gente convive, que a gente ama muitas vezes, mas quando se trata de nós mesmos é difícil, às vezes a gente não consegue achar características boas, sei lá, 3 características boas de você mesma. Você consegue, assim, parar e já jogar pra fora rapidinho, assim: "Ah, eu sou boa nisso, nisso, nisso. Ah, né, 3 coisas boas que você percebe em você". Às vezes você não consegue achar, assim, sem parar pra pensar, mas se perguntar sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre o seu pai, sua mãe, seu irmão, ou sobre aquela pessoa que você ama, você vai saber falar. Mas se perguntar os seus defeitos, hã?
3 defeitos seus, eu acho que com certeza você acha muito mais. Eu tô falando por mim também, né. Então eu aprendi a olhar mais pra mim, para entender o que eu tenho de bom e de ruim e valorizar o que eu tenho de bom, porque é isso que nos faz ir para frente. Essas coisas boas, essas coisas que a gente faz com facilidade, são as nossas ferramentas de poder e a gente vai descobrindo isso ao nos estudarmos. E esses momentos de silêncio também servem para isso, como servem para treinar nossa mente para ela ficar calma, treinar os nossos pensamentos para eles ficarem lá no lugarzinho deles guardadinhos. E então a gente vai aprendendo a se entender e também vai se treinando para ser um ser humano melhor nesses momentos de silêncio. Então a gente precisa aprender a silenciar a mente e criar momentos de silêncio para nossa vida. Não precisa ser momentos longos, às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos, 30 minutinhos, depende daquilo que for necessário para você. O sétimo passo é aprender a liberar as emoções presas. É muito importante sim a gente ter assim aonde extravasar. Porque a gente tem essas emoções e a gente não pode ficar só guardando essas emoções, porque se a gente só guardar, tanto boas quanto ruins, elas vão somatizando. Claro que as ruins é que mais somatizam, né. Eu nem sei se as boas somatizam, mas as ruins eu sei que somatizam. Então, e o que que é somatizar? É se transformar em doenças. Então assim, sente muita raiva e fica guardando. Sente muita raiva, isso aí vai até trazendo efeitos colaterais. Se você estudar um pouco mais da psicologia, psicologia do comportamento, você vai descobrir mais sobre isso, né. Eu não sou tão entendida assim, então prefiro não palpitar, mas eu sei que existe essa conexão. Então assim, você sente muita raiva, você tem que achar momentos de extravasar essa raiva. Você sente muito medo, você precisa encontrar momentos para extravasar esse medo, né, para xingar, para, né, falar coisas aí que você tem vontade, para botar para fora isso. Quando você tem momentos de alegria, comemore, sabe, faça aquela vitória valer a pena, porque a gente precisa extravasar isso. E eu já tinha essa consciência, mas eu vi muito isso no meu filho. Meu filho tinha uma raiva muito contida ali, e aí quando ele explodia, ele perdia o controle daquela raiva. E aí foi aconselhado achar um esporte que ele gostasse muito e que botasse para fora, né, toda essa energia reprimida. E aí a gente testou alguns, ele não gostou e tal, mas ele se deu bem no jiu-jitsu. E desde então, assim, essa parte da raiva, das emoções, ficaram muito melhores. E aí eu vi assim, na minha frente, o quanto isso é importante para uma criança, né. Então isso também serve para um adulto, para todos, né. Então eu busco também praticar isso, ter os meus momentos, né, para gritar, para xingar quando não vai ninguém ouvir, e ter os meus momentos de alegria comemorados, porque fazem parte das nossas emoções também. O oitavo passo é escolher quais alimentos você vai colocar para dentro da sua mente, né. Claro que eu não estou falando de alimentos propriamente dito, né, mas o que você está olhando, o que você está, colocando de imagens para dentro da sua mente, o que você está escutando, você está alimentando a sua o seu intelecto de coisas boas, de coisas que vão te ajudar, de coisas que vão te trazer benefícios mentais, ou você está simplesmente botando lixo para dentro da sua mente, né, escutando coisa que não presta, olhando coisas que não vão te acrescentar em nada, ou às vezes colocando para dentro coisas que vão acrescentar negativamente, né, olhando muito noticiário que vai fazer você ter cada vez mais medo, eh ou olhar coisas que vão te fazer perder o medo e se transformar numa pessoa mais desafiadora, e com isso podendo até trazer consequências graves, do tipo se machucar ou fazer algum dano para sua vida, muitas vezes sem ter noção das consequências daquilo. Então, assim, é muito importante alimentar a mente também de coisas boas. E o nono passo é aprender a ouvir a sua voz interior. A gente tem, assim, um GPS interno, um guia interno, que nos encaminha para direções e que muitas vezes, quando a gente consegue escutá-los, essas direções são as mais corretas para a nossa vida. Só que para a gente escutar essa voz interior, a gente tem que saber chegar lá, a gente tem que se conectar com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso eu verdadeiro. A gente também chama isso de intuição. Então, a gente precisa entender quando realmente é isso.
é essa voz interior, é a nossa verdade que está falando e nos guiando, ou quando são só ruídos mentais, vozes de outras coisas, reflexos que a gente aprendeu aí da sociedade, das pessoas que nos criaram, e a gente acha que são coisas nossas, que são ideias nossas, que são caminhos que a gente escolheu, quando na verdade não são. Então, aprender a se conectar com essa nossa verdade, com o nosso eu verdadeiro, com a nossa essência, para que a gente tenha um guia a mais nesses momentos decisivos da nossa vida. Aprender a se entender, se escutar, para ser mais feliz, para errar menos e, com isso, tomar decisões mais corretas. E você, concorda com esses 9 passos? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e assista o nosso próximo vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui e te vejo no próximo vídeo, hein. Tchau.